Pois é, inclusive há cobrança dos opositores, há um grupo dentro do Congresso Nacional que defende a aprovação e o avanço de 3 projetos: anistia, fim do foro privilegiado e impedimento de um ministro no Supremo Tribunal Federal, isso já no Senado. Zé Aníbal passou pelo Senado Federal por 2 oportunidades. E vez ou outra, viu, Zé, quando a gente trata dessas questões no jornalismo, fala-se em off, os senadores não aceitam votar um projeto de impeachment porque eles têm receio de retaliação lá na frente. Fala-se isso. E aí a gente observa esse movimento para conseguir avançar com um projeto que prevê o fim do foro privilegiado, entendendo que o fim do foro privilegiado, na verdade, será uma blindagem para o parlamentar, porque ele poderia, uma vez processado, ter várias instâncias e, naturalmente, ampliar suas possibilidades de defesa. Queria primeiro escutar a sua análise e reflexão acerca, talvez, de um movimento tímido dos senadores para testarem ou avaliarem ministros do Supremo, uma vez que há muitos pedidos de impedimento que foram feitos e vários estão até hoje na gaveta. Por que esse tipo de pedido não avança no Senado? Olha, não tem nenhum ministro supremo que não tenha sido aprovado pelo Senado. Quando eu estava lá, teve votação para o ministro supremo. Eu votei contra um dos ministros que o Bolsonaro indicou. Recebi ele no gabinete, conversei, mas ele era terrivelmente evangélico no sentido que ele não conseguiu me explicar se nisso cabia uma postura de cidadania, de empatia com a sociedade, ou se isso já configurava uma posição rígida que não teria flexibilidade para entender o país. Um ministro supremo, ele tem que ter uma noção do país. Uma vez uma amiga minha me mandou um voto do ministro do Supremo americano contrário àquilo que se imaginava que ele pensava. O membro da Suprema Corte americana, pelo menos antes era assim, eles votam com a percepção do que é o país naquele momento, de como o país está caminhando, como você pode fazer para equilibrar as coisas, a constitucionalidade do que é feito, etc, etc. Eu acho que, eu não faço nenhum reparo à ação do Alexandre de Moraes com relação a esse episódio do dia 8 de janeiro. Acho que ele foi firme nisso aí, ele se colocou na defesa da Constituição, né? Se colocou com clareza sobre isso. Inclusive no que tange as penas aplicadas? Não, porque a defesa que muitos fazem é que houve exagero, né? As penas aplicadas podem ser, sobretudo aquele pessoal que estava lá, que o Bolsonaro hoje chama de um bando de malucos, né? Ele já disse isso várias vezes. O bando de malucos, muitos estavam ali realmente sem saber exatamente o que era aquilo. Só uma percepção ligeira de que somos contra, gente que não vai fazer bem ao Brasil, etc. e tal, então não pode assumir, não pode governar. Mas, como eles chamam de dosimetria, eu não tenho nenhum problema que se discuta isso. A minha questão é o seguinte: tem que mostrar para qualquer um, cidadão brasileiro, cidadã brasileira, qualquer um, que o Brasil tem leis, que o Brasil tem processos eleitorais que precisam ser respeitados, né? Que esse negócio de ficar questionando urna eletrônica é conversa mole, já se percebeu, já se aferiu isso dezenas de vezes. O Brasil tem que conversar sobre questões substantivas. Por exemplo, qualificação profissional. Por que não faz? Você tem dezenas de milhões de brasileiros que não têm qualificação nenhuma. Ou faz isso, concentra nisso, faz uma cruzada sobre isso. E tantas outras questões que tem aí na área de educação, de saúde. Agora nós ficamos aí, olha, eu não aguento mais ouvir esse debate, é isso, é aquilo, o outro fez, não fez. Os governadores se reúnem. O de São Paulo cada vez diz uma coisa, ele disse hoje que, bom, no começo da semana ele disse que não teve, é tudo fantasia, negócio de golpe. Agora ele está dizendo, não, temos que conversar. Façam, em vez de ficar alardeando, conversa com os americanos. Você acha que não teve pressão dos caras, das empresas americanas que usam intensamente os jatos da Embraer, para que a Embraer fosse tirada fora do tarifaço? Claro que teve. O suco de laranja que milhões de americanos tomam
de manhã cedo, 80% vem de São Paulo. Então tudo isso foi levado. Vamos conversar. Ah, não, mas o Trump está obstinado, ele quer o quê? Intervir no Brasil? Mano militar? Isso é uma coisa absolutamente ensandecida. O Brasil tem que afirmar toda a sua autonomia, né? Tem que afirmar toda a sua disposição de negociar, não só com os Estados Unidos, nesse momento, principalmente com os Estados Unidos, e, de outro lado, tem que pegar umas boas agendas. Não é possível, o parlamento estar devendo isso. Eu não sou de ficar cobrando o parlamento. Eu sei, conheço, fui 5 vezes deputado federal, tive o Senado, fui o vereador mais votado de São Paulo até hoje. Ninguém bateu o meu recorde ainda. Em 2004, eu tive 167 mil votos. Fizemos 27 projetos inovadores para São Paulo. Sem muita briga, sem muita... Havia o debate, o embate, etc. Mas melhorou a cidade, para as contas públicas. Está na hora de fazermos um pouco mais de convergência em torno das determinadas questões. Senta e arbitra, como nós estamos conversando aqui. Sim, claro. Você tem uma posição, tem outra, um pouco diferente, tem outra. Mas, vamos convergir, tem uma causa comum. O que é? Fazer o Brasil sair dessa esbórnia de crescimento médio, que é 2, 3, 4, 2, 3,5, crescer 10, 8, atrair realmente investimento, dar segurança jurídica e ter um relacionamento com o mundo absolutamente destituído de qualquer preferência ou gosto de natureza ideológica pessoal. Tá certo. O Alex Manente, que é deputado, inclusive, chegou em São Paulo faz pouco tempo para participar da entrevista. Ele vai trazer um pouco da percepção sobre essas articulações que se refere a esses projetos de lei, mas eu queria só chamar a atenção, a nossa produção separou uma declaração do senador Rogério Marinho, do PL, eleito pelo estado do Rio Grande do Norte, em que ele fala sobre a obtenção, o alcance do número suficiente de assinaturas para protocolar o pedido de impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar. Nós queremos comunicar ao Brasil que agora há pouco nós conseguimos a 41ª assinatura que requer a abertura do processo de impedimento, de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né, pelos crimes de responsabilidade praticados, né, e o Senado, na sua maioria, entendeu que há necessidade da abertura desse processo. Para nós é uma vitória, porque mostra que mesmo num Senado onde há uma maioria de adeptos do governo, prevaleceu o Brasil. Nós temos uma pauta que está desobstruída. Tá aí a fala do senador Rogério Marinho, informando nessa entrevista informal que esse grupo conseguiu alcançar um número de 41 assinaturas para protocolar esse pedido de impedimento do ministro Alexandre de Moraes no Senado Federal. Vamos tratar só dessa questão em especial, depois a gente volta para analisar o foro privilegiado, também o período da anistia, Manente. Queria a sua reflexão sobre o simbolismo disso, né? 41 senadores assinaram esse pedido de impeachment, só que Davi Alcolumbre disse, nem que tivesse 81 assinaturas, eu não pautaria. Sim, é uma prerrogativa do presidente pautar. Poderia dele, né? Porque são 80, mas o presidente. Exatamente. Exatamente. A verdade é uma vitória importante da oposição, né, que trabalhou todo esse período e contou muito com uma mobilização da própria sociedade na cobrança dos senadores para que esse tema fosse debatido. E acredito que dificilmente esse tema cairá no esquecimento nesse momento. Eu acredito que esse tema ganhará tração, força, e não será fácil o presidente Davi Alcolumbre apenas segurar e não pautar. Apesar de acreditar que não é, na minha opinião, o melhor remédio para o momento. Eu avalio que é necessário ter um controle nesses poderes institucionais, mas ao mesmo tempo também é uma demonstração de que o Senado está atento a qualquer eventual ultrapassagem de limites do ministro Alexandre de Moraes. É um recado muito, muito sólido do Senado, que pela primeira vez reúne assinaturas necessárias para protocolar um pedido de impedimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Momento histórico para o Brasil.
Agora, Zé, quem passa daquela linha considerada como a regra do momento, a Constituição, ou quem extrapola aquilo que é considerado o adequado para o momento, em algumas situações vimos que essa figura pode ser utilizada como boi de piranha, né? Em casa legislativa isso acontece demais, né? Um deputado, um vereador que passa dos limites, pisa na casca de banana, quantas cassações não observamos? Aquele grupo político larga. Não estou querendo dizer que isso virá a acontecer com o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas se houve exagero, porque saiu inclusive uma nota na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, falando sobre uma suposta irritação dos ministros do Supremo com o exagero que muitos viram na decretação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Pois bem, isso posto, o que é preciso considerar em relação a esse movimento de senadores que alcançam 41 assinaturas, Zé? Olha, é um movimento dos senadores, é um desejo. O Alcolumbre já disse que enquanto ele estiver lá isso não vai prosperar. Eu acho sensata essa posição dele, porque é uma forma de dizer, olha, já está patente que há um questionamento, há um número expressivo de senadores que questionam a ação de um ministro. Mas não, pelo amor de Deus, não vou votar a lei para atingir um ministro, né? Não vou voltar a mexer na legislação para incriminar eventualmente um ministro, seja ele quem for. Eu acho que o Brasil tem que... Eu defendo muito essa história, porque tem pessoas... Não, agora vamos convergir na paz fazendo essa anistia. Anistia? Não tem anistia. Tem um processo jurídico. Dele decorre acusações fortes. Deixa o processo jurídico ser concluído. Essa história é muito extrema, né? Que houve uma modulação no texto. Aquela primeira anistia, que inclusive havia uma brecha no texto que poderia inclusive abarcar Jair Bolsonaro, aquele primeiro texto foi descartado. Aí foi produzido um novo texto que começaria inclusive a tramitar no Senado Federal. Um texto que é possível dizer construído a 6 mãos, né? Supremo Tribunal Federal, Legislativo via Senado e também Executivo, ministro Lewandowski. E aí nessa segunda versão, somente os participantes dos atos de depredação seriam beneficiados e não seria uma... E os excessos, né? Exato, não, e haveria uma redução de pena, mas não a eliminação. Isso. Não seria uma anistia e sim um perdão, uma modulação da pena. Isso. Me perdoe, por favor, senador. É isso. Eu acho que a gente tem que construir sem cometer um ato absolutamente insensato, que é fazer essa anistia. O custo para o Brasil de anistiar quem quis golpear a democracia é um custo que é impagável. O Brasil já teve experiências de golpe ao longo da sua história, né? Não quer mais saber disso. O Brasil não quer saber mais de inflação, por exemplo. A coisa mais importante que aconteceu no Brasil depois da redemocratização foi o Plano Real. Porque o Plano Real sobreviveu. Faz 31 anos que ele está aí, e se você falar com ele, com você, comigo, com qualquer um, vocês querem caristia? Vocês querem volta da inflação? Ninguém quer. Isso foi algo que a sociedade adquiriu, é cultura. Ela sabe que isso é ruim. E nós temos que se transformar numa coisa ruim, querer romper com a institucionalidade do país, né? Golpear as instituições do país. Não pode, tem regra. É eleição, é disputa democrática, etc, etc. Agora, para concluir esse parágrafo aí, como nós estamos tendo essa oportunidade, não é? Para não ficar só nos episódios da semana, sim, tentar projetar um pouco, né? Sim. Olhar adiante. Eu acho que essa questão de eleição do ano que vem ainda está muito aberta. Está muito pouco. Já está se fazendo. Há uma certa compulsão de já ficar, não, é isso, é aquilo, acertar. Cravar quem vai sair, qual partido vai. Pelo amor de Deus. E o cidadão, é esse povo que está ameaçado de desemprego com essas tarifas. E essas outras situações de desequilíbrio social que o Brasil tem é uma coisa horrorosa. Você tem hoje uma renda razoável, mas você tem ainda
uma população que vive numa linha ali, está ali na linha de pobreza, numa vida dura, difícil, sem esperança. E um governo que não consegue consolidar políticas, como foi esse Plano Real, que sejam duradouras, que resistam ao tempo. Claro, fizemos lei de responsabilidade fiscal, mas uma política, pelo menos, ninguém conseguiu romper com ela. E nós temos que fazer políticas nesse sentido que favoreçam a população que está aí na expectativa efetiva de uma melhora. Pois é, na finalização do programa eles vão trazer uma reflexão sobre o que a gente pode esperar. Mas, Manente, deputado, queria que o senhor fizesse uma breve análise sobre o papel de Hugo Mota, que vem sendo muito criticado por alguns grupos dentro da Câmara dos Deputados, e apontasse para as reais possibilidades de aprovação do PL da anistia e também do projeto do foro privilegiado. Se o senhor entende que há condição, porque a oposição defende como sendo pautas que poderiam pacificar o Brasil. Gostam de usar essa palavra. Sim, eles estão usando esse termo. Eu quero antes reforçar uma coisa importante. Essa questão da anistia, eu acredito que nós precisamos fazer um grupo de trabalho para poder enxergar de fato eventuais excessos e abusos que ocorreram com manifestantes, que muitas vezes estavam ali sem a noção real do que significava um golpe de Estado, e aí é muito complexo você deixar uma pessoa que não tem essa responsabilidade sem o direito a um grau recursal, ele ser julgado direto por uma instância em que ele não tem direito a um grau recursal. Eu sou autor da PEC da segunda instância, queria muito que o Brasil resolvesse mérito e prova como é hoje na segunda instância, também transitando em julgado a sentença e deixando o Supremo Tribunal Federal para ser a Suprema Corte do país de fato, para avaliação constitucional. Não é o caso, e infelizmente isso inclusive acumula muito no nosso Supremo. Mas é importante que as pessoas tenham direito a grau recursal. Isso é um direito garantido. Então eu acredito que a anistia tem que partir um pouco desse princípio para que a gente possa avaliar excessos que não tiveram a chance de ser recursados. Acho que isso é um papel que nós precisamos fazer. Outra questão importante, o foro privilegiado. Eu acho que do caos podem sair coisas positivas. Nós temos talvez uma oportunidade que não tivemos nos últimos anos de aprovar o fim do foro privilegiado, que é um privilégio para mais de 5 mil pessoas. Então nós vamos aproveitar uma oportunidade em que se soma a vontade de acabar com um privilégio para determinada fatia da sociedade e também tirando um pouco esse papel do ministro do Supremo regular o mandato do deputado, do senador, porque é ele quem julga. E por isso é importante aproveitarmos esse momento. Mas eu vejo que o presidente Hugo Mota, jovem, muito experiente, convive já na Câmara há 4 mandatos, líder, conviveu conosco no Colégio de Líder muitos anos, foi um grande líder, e é muito jovem e tem enfrentado talvez a maior crise institucional que a Câmara já vivenciou no primeiro semestre praticamente de exercício da presidência. Mas ele teve o apoio ontem de 17 partidos, tive a oportunidade de estar lá. Os partidos apoiam o presidente Hugo Mota, fortaleceram a ida dele ao plenário para poder não perder nenhuma prerrogativa do nosso presidente da Câmara, porque ele lidera a Câmara e ele precisa ter essa força institucional para tal. E é isso que nós fizemos, e nós acreditamos na capacidade do presidente Hugo Mota em lidar com todos esses desafios. E eu tenho certeza que dessa crise nós teremos bons resultados. Aproveitando, até porque o presidente Hugo Mota tem uma missão muito importante e colocou como prioridade 2 temas que são fundamentais para o nosso país. Primeiro, a responsabilidade fiscal através da reforma administrativa e não do aumento de impostos. Essa é uma pauta que a Casa tem debatido, que nós estamos marcando posição a cada momento. A prova disso é a briga com o próprio governo no IOF, onde nós não queremos novas tributações. Nós estamos vendo as medidas provisórias que estão validadas nesse momento, aumentando impostos, né, especialmente no crédito para o agro, para a indústria, para a construção civil. E nós precisamos conter esse roupante que o governo tem de aumentar impostos, diminuindo a máquina pública. E é um papel, a reforma administrativa
teve o grupo de trabalho finalizado e tenho certeza que é uma prioridade nossa. Assim como também nós fizemos a reforma tributária e estamos desdobrando essa reforma tributária nas suas validações através das regulamentações que precisam vir através de leis. Então, eu acho que o presidente Hugo Motta tem muitas missões e nós vamos fortalecer o nosso presidente Hugo Motta, que é o símbolo da nossa casa.